Hoje o trecho que a gente vai ler aí, pessoal, está em Marcos 8, tá? 8, a partir do versículo 27 até o versículo 33, tá? Então, quem puder aí, pode colocar aqui nos comentários também aqui o texto para a gente acompanhar. Eu, eu ainda não aprendi a fazer isso direitinho aqui junto com a live, eu tenho medo de dar algum probleminha aí. Eu vou perguntar para os meus filhos, devem mexer mais melhor do que eu aqui. Eu ia falar agora, Renato. Mas vamos caminhar aí a partir do versículo 27, tá, pessoal? Vamos lá. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, esse é um outro trecho aí de Marcos, né? Que vem caminhando aí com Marcos. Jesus agora nesse ponto, né? Ele está bem incisivo nos ensinamentos junto aos discípulos, né? Ele está sendo bastante na, tentando mostrar de si mesmo, né? Tentando que os discípulos entendessem mais dele, de Cristo, né? Conversando, né? Mostrando atitudes, ações. Você vê em vários milagres anteriores a essa passagem ali, com o objetivo de demonstrar aí, de mostrar, de ensinar aos discípulos, né? Então, a gente vem, tá muito rico todo esse texto, né? Eu estou aprendendo bastante aí com essas passagens aí que a gente está caminhando com Marcos, né? E assim, você, o que mais chama atenção, né, para você, Giovanni, nesse trecho que a gente leu, para a gente iniciar a nossa conversa aí? E, Renato, como você disse, esse texto é rico, né? Muito rico. E uma das coisas que mais me chama a atenção dentro desse texto, né? Fala sobre algo muito importante, né? Que é essa confissão de Pedro, que nós conhecemos, né? É a preocupação de Jesus com o nosso tempo. Eu vejo aqui uma preocupação de Jesus com o nosso tempo. E se a gente observar aqui o versículo 27, né? Ele vai dizer que Jesus e seus discípulos estão numa viagem, né? Lá para o povoado de Cesareia. E no meio do caminho, né, enquanto eles estão andando, o que acontece? Jesus faz uma pergunta. Jesus faz uma pergunta para eles. Né? Eles estão caminhando e Jesus, em um ponto da viagem, para um pouquinho e faz uma pergunta muito séria. Eu estava pensando, né, e observando esse texto, né, que na nossa caminhada, na nossa viagem com Jesus, Jesus não desperdiça tempo. E ele nos ensina a não desperdiçar. E aí eu fico pensando, né, que esse texto está muito alinhado com algo que Jesus disse lá atrás do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6.
que o povo tinha, né, como um dos mandamentos do Senhor, inculcar aos seus filhos, à próxima geração, os feitos do Senhor, as leis e os mandamentos. E é bem interessante que que o Senhor, direcionando a Moisés, diz assim, né, no capítulo 6, versículo 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Uma coisa importante é que, dentro desse texto, capítulo 6 de Deuteronômio, o Senhor está dizendo o seguinte: aproveite os tempos para inculcar, para fazer conhecido quem é o Senhor. E Jesus, nesta viagem, no caminho com os discípulos, uma coisa interessante é que ele agora está fazendo a mesma coisa. Só que com uma pergunta muito séria. Quem o povo diz que eu sou? Eu percebo aqui que, dentro da nossa caminhada com Jesus, no Evangelho, o Senhor permite que algumas coisas aconteçam e que algumas perguntas elas sobrevenham sobre nós a respeito de quem Ele é. E é interessante que o Senhor aproveita essa caminhada, esta viagem, a viagem da nossa vida, a caminhada da nossa vida. E na caminhada da nossa vida, nós vamos nos deparar com muitas situações em que quem é Jesus de fato para mim? Para mim, no momento da minha história e no momento da minha caminhada. E a vida vai nos levar e nos leva mesmo por esses caminhos. E a pergunta que ressoa para nós é: quem é Jesus? Quem dizeis, né, o povo que eu sou, na verdade? Quem dizeis o povo que eu sou? Então, uma coisa, de fato, né, é o que as pessoas dizem a respeito de Jesus. Porque no versículo 29, Jesus inverte a pergunta para ele, olha, porque eles vão dar alguma resposta. Só que no versículo 29, Jesus diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Porque a primeira pergunta foi: o que as pessoas dizem que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Depois, o que vocês dizem que eu sou? Então, a gente vai perceber que no caminhar da nossa história, né, a vida vai nos levar por caminhos em que a nossa experiência com Jesus vai nos levar a conhecê-lo de fato. E essa é uma preocupação de Jesus. E uma outra coisa é o que as pessoas dizem a respeito de Jesus. O que as pessoas dizem a respeito de Jesus? Né? E se a gente começar a pensar nessas duas perguntas, no versículo 27 e 29, então a gente começa a entender que os discípulos, né, sabiam o que as outras pessoas pensavam a respeito de Jesus, porque o que eles disseram? Olha, alguns dizem, Senhor, que tu és o profeta. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, porque João Batista havia sido decapitado, né? E que em ti opera poderes miraculosos. E a gente percebe ali uma série de pensamentos a respeito de Jesus, e nada era o que Jesus era. Então, eu fico a pensar que no caminho em que estamos, Jesus aproveita as oportunidades e todas as coisas que acontecem na nossa vida para parar algumas arestas, para que a gente consiga entender de fato quem é Jesus. Quem é Jesus? Então, eu percebo que a preocupação de Jesus, Renato, é com o tempo, para que a gente entenda de fato quem ele é. Então, essa é a primeira coisa que eu percebo no texto. Muito bom. A primeira coisa aqui que me chama a atenção, Giovanni, e você falou muito bem aí também, essa questão do conhecer, né? Mas assim, primeiramente, a identidade, né? Quem é Jesus? Quem somos nós, né? Quem é o Renato? Quem é o Giovanni, né?
nós temos uma identidade aí. Nós temos algo que fala o que somos a respeito de nós, nossas características espirituais, físicas, né? Então, uma coisa que eu fiquei refletindo a respeito disso é a respeito da identidade. E como isso é diferente conforme a aproximação que temos, né, de nós mesmos e dos outros em relação a nós, né? Nós não nos conhecemos como Deus nos conhece. Nós não sabemos de todo a nosso respeito. Os nossos amigos, os mais próximos, os mais íntimos, conhecem nós melhor, nossa família, né? Nos conhece melhor do que as pessoas que a gente encontra. Né? Caiu aqui. Tranquilo. Então, a questão da identidade está relacionada à proximidade também. A proximidade que as pessoas têm de nós e da nossa proximidade com Deus. Porque uma coisa que eu fiquei pensando aqui é assim, ó, não há uma frase que eu anotei aqui, né, que eu pensei ontem, não há como nós nos conhecer verdadeiramente sem que conheçamos a Cristo, né? Porque você vê aqui, Cristo conhece a si, né? Ele é um homem ali sem pecado, perfeito. Ele fala no capítulo 31 aqui, ó, o filho do homem, eu sou o filho do homem, né? Ele concorda ali com Pedro na hora que Pedro fala que ele é o Cristo, que ele é o ungido de Deus, que ele é o Messias, o Salvador, né? Então Cristo sabe dele mesmo. Nós não sabemos de nós mesmos, né? Nós precisamos enxergar a nossa verdadeira identidade aos pés de Cristo, caminhando com Ele, porque nós pensamos que nos conhecemos bem, né? Como a gente leu aqui no Salmo inicialmente, né? Deus sonda, conhece o nosso coração, né? Muito, muito melhor do que nós mesmos, né? Então, primeiro ponto assim, né, que eu pude assim refletir sobre é essa questão da identidade, né? Nossa verdadeira identidade está totalmente relacionada ao conhecimento que temos de Cristo, ao conhecimento que temos de Deus. Quanto mais aprendemos dele, mais ficamos próximos ao que ele é e ao que nós somos, né? Então, e essa pergunta de Cristo para os apóstolos para os discípulos aqui, então, é algo que, meu, a gente consegue responder, porém, de algumas formas, porém, é uma coisa muito mais profunda, né? Muito que, assim, outro dia eu vi um pastor comentar, a gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus. A eternidade provando dele, entendendo ele. Então é algo infinito, né? Então é algo muito grande. Então e as respostas das pessoas ao que pensavam que ele era, né? E as respostas de Pedro aqui também vai muito relacionado à cultura também que eles tinham, à espera que eles tinham do Messias, do Cristo, ao profeta que eles tinham conhecimento, né? Então, o que a gente sabe de Cristo, a gente sabe conforme o nosso conhecimento e entendimento, né? E só Cristo sabe o que somos e só Cristo pode nos fornecer a informação a respeito do que Ele é, né? E isso é uma coisa que a gente não vai ter fim, né? Aprender o que ele é e o que vem dele, né? Então esse é o primeiro ponto, assim, acho que e é interessante que o discípulo mais próximo de Cristo que foi que respondeu, um dos mais próximos, foi talvez ele, João, mas você vê o que mais dialogou foi Pedro, né, com Cristo aí nos evangelhos, eu vejo. O que mais se dispôs a errar,
a elogiar, né? A caminhar com ele ali, até sobre as águas, né? Até sobre a sua função ali como empresário da pesca, né? Então, Pedro sabia, né? Mais que todos ali, tanto é que foi ele que falou, que falou a gente, tu és o Cristo, né? Então, a proximidade que as pessoas têm de nós, elas nos conhecem, possibilita a conhecer melhor a gente. Então, quem está mais próximo conhece mais a nós. Nós nos conhecemos melhor do que as pessoas que estão a nós. E Cristo conhece muito mais a nós, né, do que a nós mesmos, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto aí. Legal. Uma coisa também, né, Renato, é que assim, né, os discípulos, eles estavam envoltos, né, também, dentro dessa nuvem de pensamentos e de entendimentos de quem era Jesus. Então, a preocupação de Jesus era que os discípulos pudessem ter o entendimento de fato de quem ele era, como você disse, para que a partir desse momento, sim, né, eles pudessem ter também a sua identidade estabelecida através de Jesus, mudada através de Jesus, as percepções totalmente modificadas através desse contato e do entendimento de quem Jesus era de fato, né? Então a gente percebe que a provocação veio do próprio Senhor, para que eles pudessem ter o correto entendimento, né? Hoje, se a gente pegar, nós temos muitas religiões, né, inúmeras religiões, livres pensadores que falam e entendem a Jesus e também o que está escrito nos evangelhos de uma forma totalmente diferente, né? Algumas religiões entendem que Jesus é um ser iluminado, né? Outras religiões entendem que Jesus não veio em carne, né? Que Jesus era um espírito, né? Ou que Jesus atingiu o nirvana, né? Nós temos outras religiões que entendem que Jesus ele não é o Salvador, mas foi um grande profeta, né? Então, dentro deste mundo, do nosso mundo, né? E essa quantidade de religiões que nós temos muitos pensamentos a respeito de Jesus. Então, Jesus tem uma preocupação muito grande em entendermos quem de fato ele é, né? Então, quem faz essa provocação, quem tem essa preocupação, né, como você bem disse, até para que a nossa vida possa ser definida através desse entendimento, é Jesus. Porque se nós não tivermos o correto entendimento de quem Jesus é, do que Jesus fez por nós, de sua morte, possivelmente nós não teremos a nossa identidade definida, né? Mas é bem importante isso que você falou, Renato. Agora, Renato, olhando para esse texto, né, o que você também entende, né? Que você vê que salta aos seus olhos com relação a esse texto, né? Olha, outro ponto aí que você citou aí, que eu também separei aqui para mim, é a questão do entendimento, né? Assim, tem um teólogo aí que eu costumo ler com frequência, que é o Tozer, né? Aiden Wilson Tozer. Ele fala assim, ó: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que vem à nossa mente quando pensamos em Cristo é a coisa mais importante sobre nós, né? Bem, eu estava pensando sobre essa questão do entendimento, né? Você vê também o Mateus 22:37, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, né? O primeiro mandamento e mais importante, né? De toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, o entendimento que conhecemos de Cristo cerca também nos ajuda ajuda a nossa fé. A nossa fé é racional também. A gente é acostumado aqui a ler Hebreus 1, né?
né, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Mas a gente vê ali em Hebreus 11, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o entendimento, ele é algo assim que a gente tem que refletir. Como que eu penso Deus? Como que é a ideia de Deus? Né? Como é a minha ideia de Deus? Como eu vejo a Cristo? Né? Eu tenho coisas relacionadas à cultura que foi também me passado pela minha família, que eu encaro como a verdade hoje, e não é. Talvez é uma coisa que eu faço sem entender por que eu faço. Né? Então, uma vez eu vou ver se eu encontro aqui, eu estava vendo o Ed René pregar, né? Uma das coisas assim que ele falou com a gente, que eu estava refletindo aí com ele, que é assim, um Deus que eu entendo que cabe dentro da minha racionalidade, do meu entendimento, que eu faço, que eu manipulo ele conforme eu quero, né? Não é um Deus, é um ídolo, né? É um ídolo, um ser que está dentro da minha cabeça, a qual eu coloco para cá, coloco para lá, né? Fernando Pessoa também tem lá uma poesia sobre o universo, né? Ele fala assim, o universo não é uma ideia minha, né? A ideia de universo é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é uma ideia minha. Então, nessa época que eu estava, faz uns 4 anos atrás, estava vendo o Ed René, ele parafraseou também, ele falou, olha, Deus não é ideia minha, né? A ideia que eu tenho de Deus é uma ideia que eu tenho dele, é ideia minha. Então é algo assim que você começa a pensar, né? Que nem os pastores já falaram para mim a questão da pergunta no exercício ali de teologia, quem é Deus? Defina Deus, né? O pessoal sempre tem essa questão aí nas aulas de teologia, defina Deus. Como a gente pode fazer isso, né, o Giovanni? Fala para mim. Nossa, É, quão pequenos nós somos, né? Para tentar fazer isso, né? essa definir Deus, né, é como de forma didática, né, as pessoas podem expressar, porque a gente não vai conseguir entender Deus. A partir do momento que a gente entende Deus, ele para de ser Deus, né, porque ele passa a ser entendido, ele passa a ser codificado ou decodificado. Né? Um ponto bem alto aí, Renato, que eu acredito que é uma questão que ela suprime essas perguntas que podem ser feitas de forma filosófica, a gente pode encontrar na resposta de Pedro. Porque Pedro, quando Jesus pergunta, quem dizeis vós que eu sou? Ele fala algo profundo, que está acima de qualquer pergunta, né, que possa ser feita a respeito de Deus. Pedro vai dizer que Jesus é o Cristo, é o Messias. E esse é o ponto mais alto que a gente pode considerar desse texto, e também a gente pode entender que é a suma do que foi predito desde Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, onde o próprio Deus prediz que haveria um Salvador. O Pedro vai fazer uma das afirmações mais belas da história, de que Jesus é o Cristo. O Cristo que estava ali na Palestina era o Messias,
era o esperado, era o aguardado de todas as nações, era o aguardado de Israel. Era aquele prometido, né, dos profetas, Isaías. Todos os profetas profetizaram a respeito de Jesus, que haveria um Salvador, que haveria um Messias. E esse sentimento permeava a todos. Então, e um ponto bem importante, e que essa declaração que Pedro faz, é uma declaração que as nossas gerações, que nós devemos fazer. E aí, eu faço uma ressalva, porque quando Pedro ele diz que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é o Messias, ele faz essa afirmação contra tudo o que está ao redor. Porque o Messias esperado era um Messias poderoso. Jesus, ele estava em fraqueza. Era um Messias que, para a cabeça deles, era um Messias rico, Jesus era pobre. E para a cabeça deles, o Messias, quando viesse, todos os líderes religiosos e civis, eles iriam aceitá-lo. Jesus não era aceitado por eles. Jesus não era aceitado pelos fariseus, pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes. Na verdade, Jesus, ele era rechaçado, não era reconhecido. Então, o apóstolo Pedro, ele vai reconhecer Jesus com todas essas características. E aí eu fico a pensar que para proclamarmos a Jesus, fazemos essa confissão como o apóstolo Pedro fez, que é digna. E nos basta. Nos basta. Exatamente. Renato, nos basta. E aí, um ponto importante, que por vezes nós vamos ter que fazer essa declaração de que Jesus é o nosso Salvador, é o Messias, é o prometido, ao lado de poucos e contra muitos. Amém. E esta afirmação que o Pedro vai fazer é uma afirmação que foi assentada no coração dele diante de todos os discípulos que estavam ali. Então ele salta, fala isso, então você percebe que foi contra tudo que estava sendo aguardado, né, sobre o Messias. E Pedro afirma, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, tu és o Salvador. Aquele que era esperado. Aquele que era aguardado. Então, e aí dentro daquilo que você falou, Renato, existem muitas perguntas filosóficas a respeito de Jesus. Mas a resposta é que ele é o nosso Salvador. Ele é o Messias, aquele que veio para nos salvar. Né? Então eu vejo esse ponto alto também aqui dentro desse texto. Muito bom. E o ponto máximo mesmo, né? E Cristo fala que eu sou filho do homem, né? Com a ideia de Daniel ali, o servo, né? O servo sofredor, o servo ali que veio para salvar a todos, né? Contrapondo essa ideia aí do guerreiro que viria aí por Israel, né? Com essa ideia meio que a questão do super-herói, né? Alguém forte que iria com a mão pesada ali destruir a todos, né? Mas muito bom, meu. Acho que assim, e por não conhecer, né, a Cristo e também não conhecer a nós mesmos, como Ele nos conhece, né? Eu acho que assim, para a gente finalizar, uma coisa que fica muito característico aí também é a questão do exemplo, né? Que veio, me ressaltou assim, a questão do exemplo. A gente, por não nos conhecer, né, direito, a gente tem que seguir o exemplo de Cristo, né? Na forma de ser, de tratar, de a todo momento junto a Ele, nos conhecendo e conhecendo a Ele, sendo exemplos ali. Por não nos conhecer como deveríamos, né? O exemplo de Cristo tem que ser seguido e tem que ser por nós um objetivo, um cuidado. Porque assim, as pessoas que estão longe de você, hoje a gente está numa rede social aqui, né? Hoje a gente está com o Facebook, com o Instagram, e às vezes
nós colocamos, né, nós passamos coisas do que não somos para os outros, né? A gente não tem esse cuidado aí de filtrar, né? Porque qual exemplo estamos passando para os outros, né? Num simples vídeo de WhatsApp, né? De Facebook, de Instagram, qual que é o exemplo que a gente está passando para os outros, para os que estão longe de nós, né? Quem é o Giovanni conhecido ali na empresa, né? Quem é o Renato conhecido ali pelos seus amigos mais distantes, né? Pelos colaboradores, pelas pessoas que trabalham com você ali, com ele, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Caminhar no conhecimento, conhecer a nossa identidade, que está relacionada ao nosso conhecimento junto a Cristo, e passar o exemplo aí que ele nos passou, né? Que ele nos deu ali em seus relatos ali nos evangelhos. Eu acho esse entendimento, né, ao longo dessa semana, ruminando aí esses conceitos, né, e muito cuidado, né, que através de nós Cristo está sendo professado ali, está sendo demonstrado. E como estamos demonstrando a Cristo para os outros, né? Eu acho que é um ponto aí que veio me ressaltou bastante aí também nesse texto, né? Amém. Amém. O... Mais Muito bem. alguma coisa para finalizar aí, Amém. Giovanni? Eu acho que, Renato, aquilo que se expressou aí foi um ponto importantíssimo, né? E, e que nos vale, né, também uma observação de forma muito rápida a respeito do que o Pedro, né, como você disse sobre essa identidade e também o testemunho que a gente dá, é que a nossa vida também é feita de luzes e sombras, né? Ao mesmo tempo que o Pedro, né, apóstolo, ele proclama Jesus como seu Salvador, ele também comete um deslize. E ele toma, na verdade, o Senhor faz uma repreensão muito dura a ele. A verdade estava sendo colocada era salvação eterna. Então, depois que o Pedro faz essa declaração, essa confissão, ele também toma Jesus à parte e começa a repreendê-lo, porque Jesus estava dizendo que era necessário que ele morresse, padecesse e depois ressuscitasse. E Jesus, percebendo que aquilo estava para além das respostas das palavras de Pedro, Jesus faz algo muito profundo, que foi uma correção. Então, eu também penso, dentro desse texto de falar que nós devemos dar, Renato, que a nossa vida é feita de luzes e sombras. O servo mais fiel, né, ele pode também cometer deslizes muito profundos. Mas o que é mais importante dentro disso, que Jesus se preocupa com toda a iluminação que nós temos através de sua palavra e também dessas sombras que nós acabamos vivenciando. Porque em um momento nós proclamamos a Jesus com muita força, que Ele é o nosso Salvador, que Ele nos libertou do pecado e que nós estamos salvos. Em algum momento a gente também vive as sombras, né, de dizer coisas e fazer coisas que são dignas de repreensão de Jesus. Então, isso somos nós, mas em momento nenhum o Senhor deixa de se preocupar conosco e caminha com a gente. Está interessado, né, Renato, como nós dizemos aqui, nesse caminho, nessa trilha, né, que nós estamos fazendo com o Senhor, de que a cada momento nos direcionar também. Fazer as correções que são necessárias para a nossa vida, para que Ele nos indique sempre o caminho, que nós sempre dependamos dele, né? Então, acho que também esse é um ponto, dentro daquilo que você falou,
de darmos o testemunho. O Pedro, ele faz a confissão, mas em algum momento, ali, poucas palavras depois, ele comete um grande deslize. Então, esse somos nós. Esse é o Giovanni, esse é o Renato, né? Esse é o Alain, é o Rodrigo, né? Esse é o Enio. Nós somos assim, feito de luzes que o Senhor jorra sobre a nossa vida, mas de algumas sombras. Então, por vezes, quando nós encontrarmos nessas sombras de coisas que nós cometemos, sempre teremos um direcionamento de Deus para voltarmos para o caminho. Né? Então, acho que esse também é o ponto. Amém. Muito bom. Isso aí, pessoal. Se alguém quiser comentar alguma coisa aqui, fica à vontade. A gente já está encerrando, tá?